Bem-vindos, pessoal. Essa é a videoaula da nossa aula 6 e hoje nós vamos abordar um tema dando sequência a estruturas condicionais, que é a estrutura switch, aula do dia 17 de setembro. Bom, vamos começar recordando, né? Primeiro do comando if, tá? O if ele é conhecido como uma estrutura de decisão. Então, elas permitem direcionar o fluxo do programa aplicando condições. Temos uma determinada condição e aí a gente vai para o verdadeiro ou para o falso desta condição, né? Se estiver sol, verdadeiro, vou à praia. Falso, fico em casa. If has sun, né? Em inglês, tá? Se tiver sol, if tem sol, sol igual a verdadeiro, sol igual a sim, não é? Printf, vou à praia. Else, printf, ficarei em casa. Aí, relembrando aqui as expressões lógicas, o igual igual é o igual a, sempre lembrando que nas comparações, nas condições, sempre usa igual igual. A igual a B. Um igual só é a atribuição, a gente só usa para atribuições de variáveis. Condições, comparações, igual igual. O exclamação igual é o not equal, o não igual, o diferente. Tem o e comercial, dois e's comerciais, que é o e, o and, né? Duas barrinhas de pés, o pipe é o ou or, sinal de menor, menor igual, maior, maior igual. Só cuidado ali, no menor igual e no maior igual não pode ter espaço no meio. Não sei nem fazer o sinal, maior igual, né? Sem o espaço em branco entre o menor e o igual, sem o espaço em branco entre o maior e o igual. Relembrando então a tabelinha verdade, a gente falou diversas vezes durante as nossas aulas, tá? Quando a gente vai trabalhar com AND, dois verdadeiros, as duas condições verdadeiras, ou mais, se forem 10, as 10 condições verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Passou disso, qualquer combinação de verdadeiro com falso ou falso e falso vai dar como resposta o falso, tá? Com relação ao OR, o ou, aí duas ou mais condições, tá? Qualquer combinação que tenha um verdadeiro pelo menos, então são 10 condições, 9 falso mais um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Duas condições, um deles verdadeiro ou os dois verdadeiros, verdadeiro. Os dois falsos ou os 10 falsos vai dar falso. Por que a gente fez essa revisão? Porque a estrutura switch é também um tipo de desvio condicional, tá? Só que é uma maneira de a gente resumir aquela complexidade de else ifs que a gente explicou nas aulas passadas, os ifs encadeados, né? Ele é muito utilizado para a criação de estruturas de menu, até eu vi que alguns alunos já chegaram a utilizar, tá? E como que ele funciona? O conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante, né? E caso essa comparação seja verdadeira, o comando é executado. Só que a maneira de criar ele é mais simples do que um if com else if, tá? Como que é a estrutura dele? Ó, primeiro, a gente coloca aqui a expressão, né? Deixa eu pegar uma marca-texto aqui. O switch expressão, tá? Aí, nós vamos ter um case para cada item que a gente quer testar, tá? Então, caso essa expressão seja 1, caso essa expressão seja 2, caso essa expressão seja 3, blá, 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 aí vai. O que ele executa? Ele executa a instrução 1 e dá um break. O break é saia fora do switch, né? Aí tem outros comandos que entram aí, que é default e exit, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo, ó, já um case, quer dizer, um switch, né? Tá? Mais completo, tá? Caso eu tenha falado case em outros momentos, ignorem, é switch, tá? Então, ele vai estar utilizando aqui o switch mesmo, tá? Os cases, o break, o default e o exit. Legal? Então, como funciona aqui? Para começar, a gente tá mostrando na parte superior aqui os printf só para preencher uma telinha mais bonitinha, tá? E tá falando o seguinte, ó, na loja tal você pode escolher 3 opções. 1, fazer uma venda.
2, fazer uma troca e 3, sair do programa, tá? Digite a sua opção e guarda nessa variável aqui. Legal? Aí, o nosso switch, a nossa escolha, vai ser feita em cima dessa variável, a opção que a pessoa digitou. A pessoa pode ter digitado qualquer valor lá em cima, tá? Então, ó, caso essa variável opção tenha o valor 1, você escolheu a opção venda. E aí, aqui no caso, a gente não está fazendo isso, mas depois de mostrar essa mensagem, redireciona para um outro programa, para um outro procedimento onde vai acontecer a venda, tá? E aí, ó, break, ele sai fora do switch, vem lá para baixo e como não tem mais nada depois do programa, ele finaliza o programa, tá? Caso o usuário na variável opção ele digitou 2, você escolheu a opção troca, aí redireciona para o procedure, para procedimento de fazer troca de produtos, tá? E depois, quando voltar de lá, já foi feita a troca, voltou de lá, break, sai fora de novo, né? Caso ele digitou 3, exit 0. Exit 0 finaliza o programa desse ponto que a gente está aqui, ó. Estou aqui nesse ponto, nessa linha, exit 0. Qualquer programa que eu colocar exit 0, termina o programa sem passar pelas outras linhas, tá? E o default? O default é o seguinte, ó. Não escolheu, não é nenhum, nem 2, nem 3. Não é nenhuma das opções que a gente colocou em cima. O que ele faz? O que ele vai executar? Ele vai mostrar aqui, ó. Nenhuma das opções foi escolhida. Break sai do comando switch e, como não tem mais nada para fazer, encerra. Nas próximas aulas a gente vai ver comandos de repetição também, que a gente chama de loops, que vão deixar, por exemplo, esse menu preso no programa, tá? Esse switch aí vai estar dentro de um loop, vai ficar preso no programa, e quando a gente terminar, quando a gente digitar, por exemplo, 3, ele sai. Se eu digitar 1 e 2, ele vai, executa o que tem que fazer e depois volta e fica preso no menu, tá? Como se o programa fosse mantido em funcionamento. E aí, só finaliza a execução dele mesmo quando pressionar a tecla 3 e aí tem um exit ali dentro, tá? Isso é legal, vai funcionar bem direitinho ali como menuzinho, tá? Bom, o resultado desse programa, ó. Se eu digitar aqui, ó, executou o programa, mostrou a telinha bonitinha aqui em cima, né? Tá? O que você quer fazer, usuário? Ah, eu quero o 1, a opção 1. Tá? Vamos pintar de vermelho aqui para mais bonito. O que ele mostrou aqui de resultado? Você escolheu a opção venda, né? Rodou o programa de novo. O que você quer, usuário, na loja XPTO? Você quer 1, 2 ou 3? Digitou 2. Ah, você escolheu a opção troca, como estava descrito lá no programa, né? Roda de novo o programa. O que você quer, usuário? Eu quero 3. Pum, saiu fora. Roda de novo o programa. O que você quer, usuário? Ah, eu quero uma bicicleta. Tem lá dentro do switch, tem algum case que está prevendo ali a opção bicicleta? Não tem. Então, ele vai cair no default. E aí, o default tem uma mensagem ali, ó. Nenhuma das opções foi escolhida. Legal? Então, isso que vai acontecer quando a gente executar esse programa, tá? Então, tem outro exemplo aqui, pessoal, de uma outra estrutura if, né? Onde a gente pergunta aqui, pede para o usuário digitar um valor entre 1 e 7, armazena esse valor aqui através de um scanf aqui, né, na variável valor, tá? E a gente entra na estrutura switch, decisões, né? Aí, no primeiro caso, ó, se a variável valor, o cara digitou 1, imprime domingo. Se digitou 2, imprime segunda. Se digitou 3, imprime terça. E por aí vai até o 7 aqui, ó. Imprime sábado. E se não digitou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cai no default aqui, ó. Não digitou nenhum desses cases, imprime valor inválido, tá? Então, por exemplo, ó, imprimiu domingo, break. Sai fora do switch, da estrutura switch. Como não tem mais nada aqui embaixo, termina o programa. Imprimiu segunda, break, sai fora e assim por diante, tá? Então, exemplo aqui, ó, o cara digitou o valor 4. O que ele imprimiu aqui na execução do programa? Imprimiu quarta. Se ele digitasse o valor 12, ia imprimir valor inválido. E assim por diante, tá?
A vantagem do switch nesse tipo de programa é que se eu fosse fazer com if, else, if, eu ia ter que fazer aqui um if, ó. If valor igual a 1, imprime domingo. Else if, valor igual a 2, imprime segunda. Else if, valor igual... A gente ia ter que pôr a condição em todos eles, tá? E depois ainda um else sem condição ali para indicar o valor inválido. Então ia acabar ficando um programa um pouco mais extenso, mais complicado de ler. Nesse tipo de condicional aqui, o switch fica um pouquinho mais leve, mais fácil de visual de identificar, né? E no anterior também do menu, também fica mais leve de identificar, tá? Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje, tá? Uma revisãozinha de if, else if, e esse comando novo, essa estrutura switch. E aí nós vamos ter a lista 6 também, para vocês desenvolverem mais alguns exercícios, o questionário 6, algumas perguntinhas específicas sobre switch, tá? Não perguntas de if, else if, perguntas específicas sobre a estrutura switch. Beleza, pessoal? Bons estudos!